Olá, galerinha, vamos lá, né? Dar início a mais uma semana e mais uma videoaula. Só lembrando que esse conteúdo a gente vai ter que dar uma sequência de vídeo para que vocês tenham um maior entendimento. No livro de vocês vão observar, eu segui bem os conceitos, né, do livro, que o livro traz. E nós vamos iniciar para um entendimento sobre o Império Russo. Nós vamos entender como era o Império Russo naquele processo que culminou na Revolução Russa. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que aquele período, o Império, naquela região era um era um Estado totalmente agrário, né? Havia uma servidão coletiva. A questão da própria Rússia em ser considerada uma potência, só que ao mesmo tempo viver em um constante atraso, né? Porque ainda eles não tinham se adequado às outras regiões que já estavam no processo de industrialização. Nesse período aí, era um período que a gente chama de um governo czar, né? Que é um governo centralizado. É uma forma de governar em que o imperador ou alguém que esteja naquele momento no poder, ele tem um poder absoluto em suas mãos. Então, as últimas décadas desse século XX, o czar Alexandre II, ele tenta, né, começa a promover algumas reformas para buscar aí modernizar a economia que era toda ruralizada. O que é que ele faz para começar, né? Ele há um investimento primeiro no desenvolvimento da indústria de transporte ferroviário, porque ia possibilitar aquele tráfego, né, de produção agrícola. Depois disso, ele começa a concretizar alguns planos dele. Só que esses planos, obviamente, vai interferir naquela camada, né, camponesa. Por quê? Porque ele começa a aumentar os impostos e também, atrelado a isso, ele começa a contrair empréstimos, principalmente com a Inglaterra e com a França, né, para que ocorra aí um desenvolvimento industrial. Só que aí, com isso, nesse período aí, com essas reformas que ele traz, né, ele começa a atrair vários camponeses em busca nesse desenvolvimento, né, desenvolvimento industrial, portanto, também desenvolvimento urbano. Mas aí, o que esses camponeses não entendiam e achavam, né, que não ia ocorrer, era que havia também uma má remuneração. A classe começou, por conta de um gigantesco volume, ele começou também a classe ficar empobrecida. Enquanto isso, a burguesia a todo momento só lucrava, né? Então, aí começou a gerar vários conflitos, né, em oposição ao czarismo, né, a política dos czar, né, no caso de Alexandre II. Então, nesse período aqui, há uma difusão das ideologias. Por que essa difusão? Porque cresce a desigualdade social. Isso no século XX, né, porque eu falei nas primeiras décadas do século, há uma criação do partido de oposição ao czar, né, Nicolau II, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Nessa criação desse partido, esse partido em 1903 ele começa a criar dois grupos sociais importantíssimos daquela época. O primeiro partido, os bolcheviques, que era liderado pela imagem, né, a figura de Lenin, que foi bem destacada no centro do quadro. E o que é que os bolcheviques eles defendiam? Eles defendiam a transformação rápida, né, democrática da Rússia. Ele queria realmente que implantasse aí o socialismo. Só que os mencheviques, eles já achavam que essa reforma, ela teria que ser uma reforma gradual até atingir o socialismo. Com isso, né, com esse processo, cria algumas alianças, né? As alianças entre trabalhadores e burgueses. Esse foi o ponto principal da proposta dos mencheviques. Então, antes disso eu falei que todo esse processo aí ia culminar em revoltas, né? O livro de vocês traz especificando
esse período importante, que foram as revoltas populares, que deu início aí no século XX, né? A primeira coisa a se lembrar, o porquê que impulsionou essa revolta, foi o período em que houve a guerra entre a Rússia e o Japão. E o que é que motivou esse conflito? A disputa entre o território da Manchúria, que essa Manchúria aqui, ela ficava no noroeste da China, e a Coreia. Só que aí o que é que acontece em relação a isso? A Rússia, ela sai derrotada, né? E mais uma vez, com essa derrota, amplia aí na população a oposição ao governo czarista de Nicolau II. Mesmo assim, além dessa derrota, ele continua fazendo investimentos em relação à sua política. Não satisfeito com isso aí, há uma contribuição maciçamente do empobrecimento da população. Em 1905, há um manifesto pacífico, outro ponto importantíssimo que vocês devem lembrar, que os próprios russos, eles foram pacificamente, né, essa guerra seria uma guerra pacífica, na cidade de São Petersburgo, só que quando eles chegam lá, está a guarda imperial pronto para atacar. Então, esse acontecimento, ele fica registrado em todos os livros didáticos como o Domingo Sangrento. Diante dessas possibilidades aqui, né, se cria também um novo nome que vocês vão observar, que é o Sovietes, que era o conselho formado por delegados. Então agora a gente vai observar como foi o fim desse período aqui, que é chamado de czarismo. Nicolau, ele promove, ele continua, né, querendo promover reformas. Quais foram essas reformas que ele tentou? Fundação de um parlamento que não existia, porque vocês observam que ele era um poder absoluto. Legalizou os sindicatos. Só que entrelaçado aqui, também lembre da aula passada na videoaula, onde eu falei a importância que culminou o final da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, com a saída da Rússia. Mas ele ainda insistiu em permanecer em um conflito que já estava combinando para, né, uma catástrofe. Então, ele disponibilizou um exército dele muito numeroso. Além disso, do exército, eram poucos recursos que ele tinha. Lembra logo no início, quando eu falei, que ele contraiu bastante empréstimos, inclusive com os países, com a Inglaterra e com a França. A economia que ele conseguia ainda, ele aí voltava todinha para a guerra. E ainda, ao mesmo tempo, ele insistia a todo tempo em permanecer. Culminou em quê? Uma crise. No inverno de 1917, houve uma crise marcada, que aí ele não resistiu. E o que foi que aconteceu? Ele, em março de 1917, ele deixa o poder, que inicia aí a Revolução Russa, que será no próximo videoaula. Então, eu espero que vocês tenham entendido, porque vocês vão precisar desse conhecimento para que a gente trabalhe bem e que vocês entendam muito bem sobre a Revolução Russa. Até a próxima aula.